gente está dando continuidade a esse ciclo de palestra, né, sobre migração, né, e estamos, na verdade, encerrando hoje, né, esse ciclo de palestras, numa semana decisiva, né, porque, salvo algum milagre, aí, alguma prorrogação do prazo que se encerra dia 28, a gente tem mesmo, na prática, até sexta, digamos assim, por segurança, para decidir se vamos ou não optar por aderir a essa nova sistemática da previdência do servidor público. Então, hoje, como disse o Luiz Gonzaga, aqui consta como se eu fosse proferir uma palestra, né? Mas, na verdade, eu vou apenas servir aqui de moderador dos debates, né? Até para não ficar um pouco repetitivo, né? A gente já ouviu o doutor Amarildo, já ouviu o doutor Eduardo Rocha Dias, e eu prefiro escutar o doutor Décio, o doutor Edilson e o doutor Helder, e, a partir das ponderações deles, eu pretendo, né, fazer algumas considerações ao longo da tarde. Para que a gente possa otimizar os trabalhos, vamos aguardar as nossas perguntas, anotar aí direitinho, para, ao final das exposições, a gente começar a dirigir as perguntas aos palestrantes, ok? Então, dando início aos trabalhos, vamos começar a palestra com o doutor Décio Bruno Lopes, né, que, como disse também Luiz Gonzaga, é vice-presidente de Assuntos de Seguridade Social da ANFIP, né, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, né, da Receita Federal do Brasil. Pronto, com a palavra o doutor Décio. Bom, muito obrigado, doutor Décio, pela excelente palestra. Eu na verdade, em relação aqui à palestra do Dr. Décio, eu tenho pequenas pontuações em função daquilo que eu mencionei anteriormente, né? Que alguns slides eles são bem específicos, a grande maioria não, realmente é meio que uma teoria geral, digamos assim, a respeito da questão da previdência complementar e migração. Se aplica para qualquer um dos fundos. Mas, em alguns aspectos, a gente tem peculiaridades, né? No Funpresp-Jude, né? No Judiciário e Ministério Público, né? Uma delas, né, eu já mencionei a questão da nomenclatura, né, dos participantes. Lá, o doutor Décio mencionou que a contribuição do que para nós é o patrocinado começa em 5, é isso? Lá? 7,5 a 8,5. Pronto. O nosso, você parte de um piso de 6,5 para 8,5, variando de 0,05%, né, 0,5%, a possibilidade de você ir mexendo nessa contribuição, né, escalando nessa contribuição. Isso para o patrocinado. Para o vinculado, ela parte de 6,5%, chegando a 22%. Sendo que, como bem ressaltado pelo Dr. Décio, o vinculado ele não conta com a contribuição do patrocinador, não é? Para nós, o FCBE, a contribuição para o FCBE atualmente, né, lembrando o que é o FCBE, né, que é o Fundo de Compensação de Benefícios Extraordinários, que se destina principalmente esses benefícios não programados, né, e regras diferenciadas de aposentadoria. O nosso atualmente está em 13%, lá no Executivo eu creio que seja maior, né, até porque o plano deles também tem aspectos que justificam isso, como a forma de cálculo da pensão por morte. Lá, que é mais benéfica para quem tiver algum problema no início da fase de acumulação. Lá, salvo engano meu, a pensão ela não leva necessariamente em conta a reserva financeira que você tem no momento do sinistro, né, digamos assim, da invalidez ou da morte, no caso da pensão. Lá é feito um cálculo que é muito parecido com o da própria fórmula do regime próprio, né, que é o teto do INSS e uma média, ou digo, 70% do que excede esse teto. É algo assim. O nosso, não. O nosso, se a pessoa tiver a infelicidade de ter algum problema realmente no início da fase de acumulação, a gente corre o risco aí de ficar num benefício mínimo, né, que seria só 5% da nossa base de remuneração. Eu não fiz o cálculo para os servidores, mas para os juízes, o benefício complementar mínimo
que é garantido pelo plano, é R$1.000, né? O benefício complementar, né? Obviamente, a gente teria as outras duas pernas, né? Que é o benefício especial, o benefício especial e até o teto, né? do RGPS. Até vou comentar isso aqui um pouquinho mais na frente. Então, lá, a contribuição para o FCBE ela é um pouco maior do que a nossa. A taxa de carregamento é idêntica no sentido de ser 7%. Lá existe hoje, acho que um escalonamento vai reduzindo essa taxa de carregamento conforme o tempo de vinculação ao plano. Depois de algum tempo X, que eu não sei dizer, vamos supor, depois de 10 anos ou 15 anos no plano, essa taxa de carregamento lá cai para 4%. O nosso é 7%. Não, a taxa de carregamento é a cada aporte que você faz de contribuição que nossa se chama normal, né, que é a contribuição que você é obrigado a fazer mensalmente, ela incide 7%. Para contribuições facultativas, né, que, como o próprio nome diz, é aquela que você faz sem você ser obrigado a tanto, faz porque quer, né, para fazer uma poupança maior, essas atualmente não sofrem a incidência da taxa de carregamento. Tem administração maior, né? Oi? Tem administração, taxa de administração do plano, acho que é mais. Não temos taxa de administração. Aqui, né? Não temos. No executivo, eu acho que também não tem, né? Não tem. E, salvo engano, o doutor Amarildo, presidente lá do FUNPRESP, ele disse que eles não podem cobrar as duas, né? Não pode cobrar junto a taxa de administração junto com a taxa de carregamento, tem que escolher. E aí eles preferiram investir aí, digamos assim, na taxa de carregamento. Ele até explicou porque ele tem a condição de dosar melhor segundo as necessidades orçamentárias do fundo. O sobrevida, né, que é esse benefício que é pago quando você excede a expectativa de vida, né, ou acaba a sua poupança lá e você ainda está vivo, em outras palavras, no executivo você passa a receber 80%, né, da última renda anterior do benefício, seja de aposentadoria ou pensão. Você recebe lá 80%. O nosso é 70%. É uma outra observação que eu ia fazer. O nosso é um pouco menor. Então, vocês veem que tem umas peculiaridades de um plano de benefício para outro. Não é? No JUDE, no FUNPRESP JUDE, a gente fica... Eu creio que aproximadamente a gente só perde da contribuição nossa e do patrocinador 20%, porque são 13% do FCBE mais 7% de taxa de carregamento. Então, nesse sentido, né, e veja, eu não quero influenciar ninguém a aderir, migrar ou não migrar, ou aderir ou não aderir ao FUNPRESP, parece ser um ganho bem exponencial, né, a contribuição do patrocinador, não é? Eu tenho uma simulação aqui, volto a dizer aqui também, para o caso de juiz, você contribuindo com 8,5%, né, que é aquela contribuição que é até onde a União vai acompanhar, a gente contribuiria por mês com 1.980,65, certo? A União empata, né? Mais 1.980,65. Então, veja isso. No bruto, você dobrou. Só que, ao se descontar essa FCBE e a taxa de carregamento, você perde R$ 795,36. Mas, de toda forma, entrariam na sua conta R$ 3.165,96. Entendeu? Então, você ganha um bocado, né? Com essa contribuição da União. A escala de resgate no judiciário também é um pouco diferente aí da do executivo. Só um momentinho para eu localizar aqui a do judiciário. Assim como no executivo, no judiciário, caso você opte por resgatar os seus recursos, né, e isso só vai ser possível na hora que você se desligar do seu patrocinador, né, por algum motivo, a gente varia... Deixa eu só achar aqui a tabela. Achei. Pronto. Você vai sacar o quê? A sua poupancinha individual, né, tem uma continha lá com o seu nome, das suas contribuições suas mesmo, e uma continha vinculada a você, mas das contribuições do patrocinador.
E, no judiciário, se você passou vinculado à União menos de 3 anos, você só tira 10% do que o patrocinador botou. E aqui você não tirou. A partir de 3 anos, 20%. A partir de 6 anos, 30%. E aí a gente vai crescendo de 3 em 3 anos, vai aumentando 10%, pelo que eu estou vendo aqui. 9 anos, 40%, 12 anos, 50%. Terminando com o tempo máximo de permanência com o patrocinador, que seria 24 anos, onde você sacaria no máximo 90%, lá eu acho que é um pouco menos também, se não me engano era 80%. Você saca 90% do que o seu patrocinador depositou. Né? Então, você, no judiciário, na melhor das hipóteses, você optar por resgatar, você perde 10% dos recursos do patrocinador. E uma outra ponderação, só uma observação que eu já fiz para várias pessoas. A gente costuma separar, né, para fins didáticos, digamos assim, a composição da aposentadoria de uma pessoa que resolve migrar e aderir ao FUNPRESP em 3 pedaços. Né? Benefício especial, benefício complementar, que é aquele pago pelo fundo, e a gente costuma dizer, e o teto do RGPS. Mas é que tá, isso aí não é bem assim, porque é o que eu costumo dizer, teto é teto, isso é o teto. Entendeu? Teto do RGPS. A depender das regras em vigor por ocasião da nossa aposentadoria, a gente pode ter uma fração, uma proporção desse teto. Por exemplo, nessa PEC 287, lá falava que você, pelo menos numa das redações, né, porque ela foi sofrendo modificações ao longo do processo legislativo. Em alguma dessas redações, falava lá que o servidor tinha que atingir X anos de contribuição, e aí, com esses X anos mínimos, para ter direito ao acesso ao benefício, ele ia ter 51% da renda mensal inicial desse benefício. E aí, a partir de cada grupo de 12 contribuições, algo assim, você ia acrescentando mais X%, até 100%. Então, veja, pode ser que, por ocasião da aposentadoria, você não tenha direito a 100% do teto. Então, não dá para contar exatamente que vai ter o teto, apesar de a gente contribuir sobre o teto. Ok? Isso é uma observação. Porque o teto não sei se é o de hoje. E ainda tem essa observação que foi muito interessante, eu pelo menos achei muito interessante essa observação do doutor Décio, no sentido de que E isso alguém, eu acho que em palestras anteriores tinha mencionado, que há discussões em algum lugar, mas eu nunca vi nada mais concreto. Mas alguém já tinha mencionado que há, em tese, né, pelo menos, uma possibilidade de, no futuro, se diminuir, se achatar o teto do INSS. Né? Eu nem tinha pensado muito sobre isso, eu confesso. Né? Foi muito interessante. Então, como se não bastasse isso que eu acabei de falar, né, se for reduzido o teto dos benefícios do regime geral, né, nós que migrarmos vamos ficar com a perna do regime próprio sujeita aí ao que ia acontecer. Né? O doutor até citou o exemplo de ser 2 salários mínimos. Já pensaram nisso aí? Realmente é um problema. Bom, eram essas as brevíssimas ponderações que eu tinha a fazer a respeito da fala do doutor Décio. Eu até pergunto, só passar aqui, ao doutor Edilson se ele tem algo a comentar sobre a fala do doutor Décio. Pois bem, então, agora eu vou passar a palavra ao doutor Edilson Lins. Né? Oi, pois não. É o ideal, só para a gente tentar permitir que os palestrantes consigam falar tudo o que eles realmente precisam e, no final, a gente fica para responder, tá certo? As indagações. Palavra ao doutor Edilson Lins, que também é auditor da Receita Federal. Bom, muito boa também a palestra do doutor Edilson, que encarou aí o momento que nós estamos vivendo sob um viés diferente. Né? Doutor Edilson, eu só uma pequena... Queria ouvir a opinião do senhor só sobre um detalhe aqui, na linha da sua exposição. A gente tem lido aí alguns textos, né, sobre esse momento que estamos vivendo, essa questão da migração. Aí o senhor falou aí da questão da necessidade de um aumento entre a solidariedade dos servidores.
em determinado momento chegou até a dizer que tem colegas, né, que já estão aí na média, né, no sistema de média, que acham que é um absurdo. Nós temos para todos. Lá na Receita a gente tem para todos os gostos. A gente tem quem já entrou após a implementação do FUNPRESP, né? Isso. E tem os colegas da média. Pronto, e que o pessoal da média já acha que são marajás Exatamente. Privilegiados os que têm paridade, né, integralidade, não é isso? Aí, alguns dos textos que têm sido editados aí sobre esse assunto da migração, eles tocaram no seguinte ponto. Se seria real essa chance da solidariedade que o senhor defende, considerando que depois de 2013, né, todo mundo que entra está limitado ao teto. Será que os servidores do futuro, né, que vão ser a maioria, né, vai inverter? Né? Hoje nós somos maioria e quem está no teto é a minoria. Exatamente. Né? Até porque houve poucos concursos, salvo engano, de 2013 para cá. Mas amanhã vai ser o inverso. Nós vamos ser minoria. Será que vai existir essa coesão dos servidores para se juntarem e se defenderem? E se isso o senhor enxergaria como um motivo político, né? Se não houver, né, essa solidariedade para a migração? E tem um outro aspecto aqui que eu não sei se o senhor saberia abordar. O senhor falou da questão do déficit. Nessa linha do déficit da Previdência, também tem textos que falam o seguinte, que nós, hoje, né, a gente sustenta quem está na inatividade, não é? Nós pagamos pelos inativos. E com a limitação, a partir de 2013, dos benefícios ao teto, os servidores do futuro, ou quem migrar atualmente, e os que já estão limitados ao teto, eles só vão contribuir sobre o teto do regime geral de previdência social. Quem vai pagar a nossa aposentadoria de quem ficar, né, que tiver a tão questionada, né, paridade, integralidade, quem vai conseguir custear, né, esse nosso benefício? Ou será que a Previdência vai quebrar? Que é uma questão que já está evidenciada aqui, matematicamente falando, a conta não vai fechar. Né? Bom, caso o servidor se aposente em outro cargo público, um cargo estadual ou municipal, como é que fica a questão do benefício especial? A pessoa passa num outro concurso, esse ente ele pode ter previdência complementar ou não, mas, enfim, ela vai acabar assumindo num outro cargo e se aposentando num cargo estadual ou municipal. Como é que vai ficar o meu benefício, que é federal, que é de um cargo federal? Vai haver compensação da União com o Estado? Ou eu perco o meu benefício especial? Isso, para mim, não ficou claro até agora. E eu acho importante, porque se houver perda do benefício, pode não ser vantajoso, né? Eu posso não querer perder 10 anos de contribuição que eu fiz para a União, simplesmente pelo fato de, eventualmente, me aposentar num cargo estadual ou municipal. Estou dizendo isso porque outros colegas também têm essa dúvida. Você está na jurídica. Vai decidir quem vai responder. Não, se os colegas quiserem comentar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Veja, Graziele, cada ente da federação ele vai ter a possibilidade de instituir esse regime de previdência complementar. Né? O Estado do Ceará, por exemplo, ainda não tem esse regime instituído, tá certo? Eu vi no jornal um dia desse que parece que esse ano estão trabalhando para isso, para criar esse fundo lá. O benefício especial, ele é um instituto que foi criado na legislação que trata dos servidores da União, certo? E tem uma norma. Eu posso, se for o caso, eu posso procurar a Lei 12.618 aqui, que eu estou sem ela aberta. Mas, em linhas gerais, tem uma norma lá que diz o seguinte, que o benefício especial será pago enquanto houver vinculação à Previdência da União. Então, se é assim, e se você se desliga da União, você muito provavelmente não terá mais direito ao benefício especial. No caso dos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público, foi editado recentemente um ato conjunto pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Ministério Público da União, né?
E lá, nesse ato, está dito o seguinte, que depois de calculado o benefício especial, segundo o procedimento que lá está descrito, ele será anotado nos assentamentos funcionais do servidor, o valor. Certo? E, em caso de desligamento, na certidão por tempo de contribuição, vai constar, vai ser outro campo agora da certidão por tempo de contribuição, vai constar o valor do seu benefício especial. Então, isso aí eu interpretei, não está escrito em lugar nenhum, tá certo? Eu interpretei como pelo menos uma possibilidade de existir um jeito de você levar o direito ao benefício especial para outra esfera da federação. Mas nem isso é garantido. Tudo vai depender, por exemplo, se o Estado do Ceará, vamos imaginar, criar a Previdência complementar, ele sequer é obrigado a abrir essa janela de migração com benefício especial. Então, pode ser que nem exista benefício especial nas outras esferas da federação. Então, se você fosse... Nada é certo, porque tudo é muito novo. Mas, se você fosse partir de alguma premissa, eu partiria dessa, de que se mudar, perde. Até que tenha alguma norma que diga o contrário. Por enquanto, não há. A pessoa que está no RPPS, ou seja, se mantém onde está, né, digamos nós, né, na União. Se eu passo para um concurso do Estado, onde lá já é Previdência Complementar, a minha dúvida é se eu sou obrigado a aderir à Previdência Complementar deles ou não me manter nos 80%. Sobre isso, teve uma decisão administrativa do Supremo Tribunal Federal que decidiu exatamente essa questão. No caso lá, era servidor que vinha de outra esfera da federação para trabalhar no Supremo, certo? E foi decidido que se o servidor ele ingressou antes dessa mudança do regime previdenciário e não houve quebra de continuidade no vínculo, ele mantém a possibilidade de se aposentar pelas, hoje, regras de transição. Ele não é obrigado a ingressar no novo regime. Inclusive, houve uma palestra aqui, que foi a primeira palestra do presidente da FUNPRESP-JUDE. E ele era funcionário do Supremo Tribunal Federal. E ele até mencionou isso, que lá houve uma situação, teve gente que depois que foi reconhecido isso, quis voltar para o regime anterior, e também teve gente que, vendo que estava havendo muita migração para o regime de previdência complementar, disse, não, tudo bem, mas eu quero ficar onde eu estou mesmo, no regime de previdência complementar. Então, teve para todo lado. Mas há essa decisão administrativa do Supremo. Né? E salvo engano, há precedentes jurisdicionais nesse sentido também. Tá certo? Mas isso é algo que também não é tão claro na legislação. Viu? Na legislação isso não tem claridade nenhuma. Mas o entendimento é esse, dessa decisão do Supremo, de que se não houver, se você entrou antes, né, tinha direito à paridade e integralidade, e não houve quebra de vínculo, você manteria os seus direitos. Meu nome é Poliana, eu faço parte da diretoria do Sintrajuf-CE. Tem uma coisa que eu acho que não ficou muito clara e que é muito importante que os senhores esclareçam para quem ainda está pensando na leve possibilidade de migrar. Caso um servidor resolva aderir à FUNPRESP depois do dia 28 de julho, ele vai contar com a conta-prestação da União. Se ele contribuir com 6,5% a 8,5%, a União vai arcar com esse mesmo valor? Eu acho que isso não ficou esclarecido após o prazo de adesão. A pessoa migra, né? Na verdade, foi a pergunta da Graziele, né? Mas eu acho que não ficou... até o que eu acho que a pessoa vai ter direito de aderir ao FUNPRESP a qualquer tempo. Né? Agora, o que ela tem que fazer até 28 de julho, se quiser, é optar pela migração com benefício especial. Que esse aí, se você não decidir, salvo alguma prorrogação, você não vai ter depois. E aí realmente não vai ter sentido. Você migrar, perdendo tudo que você já contribuiu para trás, não tem muita lógica. Né?
Aí ela tá sabendo, quer saber da contribuição da União. Só complementando. Aderir à FUNPRESP sem migrar. Não, sem migrar. Não, você tem que migrar. Porque você pode aderir ao FUNPRESP sem migrar, mas você vai ser participante vinculado. Sim, que só é vinculado. aquele sem contribuição da União. Você tem que migrar para o outro sistema de benefício limitado ao teto para que haja essa possibilidade. Se você não migrar, quiser ficar com... arriscar, escolhe ficar. Você não vai ter seus benefícios, por enquanto, né, achatados para o teto, porém, também não vai poder se valer do benefício de contribuição paritária da União. Que aí seria o melhor dos dois mundos, né? Isso aí não dá. Ou para um lado ou para o outro. No judiciário, respondendo à pergunta do senhor, por o judiciário, nesse mesmo ato, nessa resolução conjunta do STF e do MPU, de 20 de junho de 2018, isso aqui eu vou dizer o que está na resolução, né? Eu não sei o que é que vai acontecer no futuro, né? Mas o que está escrito aqui é o seguinte, ó. O artigo 2º, né? O artigo 2º, ele basicamente repete o texto da Lei 12.618 do critério de cálculo do benefício especial. Ele diz lá que o benefício especial será equivalente à diferença entre a média aritmética simples das maiores contribuições anteriores à data da mudança de regime, utilizadas para os regimes, né, dos diversos entes da federação, atualizadas pelo IPCA, né, desde a competência de julho de 94, certo? Primeiro eu estou falando da questão do cálculo dessa média, tá certo? Então, no cálculo da média, naquela primeira etapa do cálculo, certo? Quando você vai fazer a média aritmética simples. Então, realmente, você só vai utilizar as contribuições a partir de julho de 94, né? Então, pronto. Agora, no mesmo artigo, no parágrafo... terceiro, certo? Parágrafo 3º, diz o seguinte: para o cômputo do tempo de contribuição... Não, para efeito do cálculo do TC, aí na fórmula tem assim, FC, que é o fator de conversão, é igual a TC sobre TT, certo? Então, eu estou falando do TC, que é o numerador, né? Para o efeito de cálculo do TC, será considerado todo o período contributivo para regimes próprios de que trata o caput, inclusive os períodos anteriores à competência de julho de 94. Então, isso aqui é um ato do Supremo juntamente com o Ministério Público. Não sei, no âmbito da Receita Federal, né, da União, do Executivo, digo, como é que isso vai ficar. Não, eu acho que isso aqui está na resolução, né? Mesmo, portanto, mesmo dentro do judiciário, né, a gente não tem essa segurança toda. Isso aí é verdade. Mas, pelo menos, no judiciário, o MP, a gente tem isso aqui, que é alguma coisa a mais, né, em termos de segurança. Eu abri aqui a Lei 12.618, né, e, de fato, não tem uma norma idêntica, né, àquela que eu acabei de ler. Mas, no conceito de TC, na lei, ele é amplo, né? Ele não há uma restrição a julho de 94. Né? Ele diz o seguinte, né? Que TC é igual à quantidade de contribuições mensais efetuadas para o regime de previdência da União, de que trata o artigo 40. Aqui tinha uma outra polêmica, que eu não sei se o senhor já conhecia, né? Que era se... Falou aqui, eu acabei de ler, da União, né? Se podia usar do Estado, do município. Isso aí era um problema. Na resolução do Supremo também está resolvido isso. Mas isso aqui é outro problema, tá certo? Mas eu estou falando de outra questão, não vamos botar outro problema aqui no meio, não, que senão complica mais. Só mais um, quantidade de contribuições mensais, TC, igual, quantidade de contribuições mensais efetuadas para o regime de previdência da União, de que trata o artigo 40, efetivamente paga pelo servidor titular do cargo efetivo da União ou por membro do Poder Judiciário, Tribunal de Contas do Ministério Público, até a data da opção. Ele não fala nada de julho de 94. Né? Entendi. Porque antes não havia a contribuição. Sim, é. Isso aí realmente não se encaixaria aqui, essa situação. Entendi. Já quieto aí, já quieto. Mas o 22,
você conjuga o 22, você pode ter essa interpretação da resolução. Pois é, enfim, temos uma resolução, né? Já é alguma coisa. Ou seja, já resolveu a Eu questão. também quero complementar que tem um colega nosso que foi fazer... Viu, Ayrton? Um colega nosso que foi fazer a simulação e também não estava encontrando razão. E há muito erro, né, no cálculo do benefício especial, né? E, inclusive, tem um que me chamou a atenção, é que na contagem de meses de contribuição, que no executivo, pelo menos, né, o sisteminha não estava considerando os 13º como uma nova contribuição. Então, na contagem de meses, embora os valores estejam consignados no cálculo da média lá, mas na contagem de meses, o 13º não estava computado como mês de contribuição. Isso aí no CIGEP. Não é? Porque ele se confunde lá em novembro, ele vem com um mês só. Né? Entendeu? É porque ele vem junto com a remuneração do que não é o 13º, né? Do mês corrente, tá bom? Então há também essa perda na contagem de meses lá para o numerador por conta dessa fragilidade. E o colega reportou à COGEP, a nossa coordenação de pessoal, e ninguém respondeu, né? Ficou esse vago. Então gerou uma insegurança para ele. Bem, eu vou aderir sobre essas condições aqui, né? Mas já foi falado aqui no outro momento que essas questões da apuração podem ser ajustadas, né, a posteriori, né? Mas temos que ver qual é a segurança jurídica que se dá ao tema, né? Mas falando de como? No período de e depois você mas você já aderiu, né? Agora, complementando a informação que eu dei há pouco, que foi a leitura que eu fiz semana passada, e como eu lhes disse, foi emitido um parecer jurídico, eu vou ler aqui rapidamente um parágrafo que é noticiando o tal parecer. E ele fala o seguinte, já diferente do que fora falado antes, né? A gerência jurídica do FUNPRESP-ESE disse o seguinte: com relação à segurança jurídica, muitas vezes questionada pelos optantes pelo RPC, o parecer defende que há uma natureza contratual. Isso se caracteriza por um acordo de vontades entre o servidor e a administração pública, de forma que, no momento em que ele opta pela migração de regime, cristaliza-se o conjunto de regras previstas na lei, inclusive de cálculo, e que se projeta para o futuro. Avalia o gerente, tá certo? Então, é isso. É engraçado que tinha um parecer semana passada, hoje já tem outro, né? Daqui a um mês pode ter outro também. Isso. Não, parece ser. Pode encerrar? Bom, então, pessoal, nós aqui estamos fazendo, nós que eu digo é todos nós, não aqui a mesa, né? Nós estamos fazendo o correto, né? Que é não deixar, não ficar alheio a essa discussão, né? Isso aí é o mínimo, é essencial que nós temos que fazer nesse momento, né? Ninguém tem bola de cristal para adivinhar o futuro e dizer, não, o certo é ir, o certo é ficar, ou vai dar certo os dois, ou vai perder os dois, né? Ou ninguém vai perder, ninguém vai ganhar, não sei, né? Mas o mínimo que a gente tem que fazer é entender a seriedade da questão, que isso vai ter, sim, grande impacto na nossa vida, e refletir, tentar projetar com dados que temos hoje, cenários futuros e, com base nisso, decidir. Isso, como foi dito pelo presidente do FUNPRESP, é algo pessoal, né? Não existe uma regra absoluta que diga que você deve ficar ou que você deve ir por isso, por isso, por isso. Cada caso é um caso. Tudo que se diga no futuro a respeito do regime próprio, ou mesmo do FUNPRESP,
guardar as devidas proporções, né? Mas a maioria das coisas que se diz é quase que adivinhação, né? Porque vão acabar o regime próprio de previdência. Vão botar a contribuição previdenciária de 26%, vão limitar todo mundo ao teto, vão acabar a acumulação de aposentadoria e pensão. Tudo bem, pode acontecer, ou pode não acontecer. Pode ser preservado aí, em alguma regra de transição, os nossos direitos atuais. Não sei. Do mesmo jeito, mas do outro lado eu tenho a contribuição de 8,5% da União, é um super ganho, excelente e tal. Verdade, mas vai se manter essa contribuição? Né? Ninguém sabe. Qual é a natureza jurídica do benefício especial? Ninguém sabe. Ontem mesmo, o Najib, colega nosso, estava aqui nesse instante. Ele estava indagando, né, se a fórmula de cálculo do benefício especial, você calcula agora e atualiza tudo pelo índice do RGPS até a concessão da aposentadoria, ou você, por ocasião da aposentadoria, que você atualiza tudo pelo IPCA e dali para frente é que vai ser pelo hoje INPC. Né? São muitas dúvidas, né? Isso não está claro. Né? Então, pois não. Fórum? Sim. Eu creio, né, que, salvo se houver alguma razão que justifique a presença da União no polo passivo da ação, né, de alguma forma como responsável lá, por ser patrocinadora, salvo uma situação dessa, que realmente haja uma razão para a presença da União, será na Justiça Estadual, não na Justiça Federal, porque o FUNPRESP, ele tem, como disse o doutor Décio, natureza jurídica, personalidade jurídica de direito privado, né, e não se enquadra em empresa pública, né, nem autarquia, né, entendeu? Não, salvo alguma razão para a União ocupar o polo passivo, a ação, eu creio que seja na Justiça Estadual. Bom, mas eu estava dizendo que isso é muito duvidoso, né? A decisão aqui, você ficar ou ir, você nunca vai ter segurança absoluta. Você tem riscos sérios ficando, aumento da carga tributária, achatamento de benefícios, entre outros, inclusive com perda da nossa força política, porque nós, os servidores, vamos ser divididos, né? Vai haver o grupo do... Já existe o grupo da média, né? Contra o grupo da paridade, digamos assim. Agora vai ter o grupo do teto contra o pessoal da paridade, integralidade ou da média. Entendeu? Então, temos riscos de todos os lados e só nos resta mesmo tentar estudar e, segundo nossas crenças, fazer a opção, se for o caso, até o dia 28, por conta do benefício especial. Né? Mesmo que haja prorrogação do prazo, né, que eu também acredito que pode haver, né, essa prorrogação, mas não se tem certeza disso, e nem de que, se houver a prorrogação, as condições de cálculo do benefício especial serão as mesmas. Né? Pode ser pior. Né? Eles podem reabrir, podem ser melhor também, podem ser melhor. Né? Enfim, a única coisa que não pode ser feita é não estudar, não procurar se inteirar da questão para poder tomar uma decisão consciente. Né? Cada um tem que tomar uma decisão consciente, não pode tirar no papelzinho, não pode deixar a sorte decidir por você, entendeu? Você tem que tentar racionalmente, dentro dos nossos limites, né, enxergar aí o futuro. Então é isso, eu agradeço a presença de vocês, agradeço também a presença dos nossos aqui palestrantes, inclusive ao doutor Helder Rocha, que ali está, que também ia compor a mesa hoje, mas gentilmente cedeu o tempo, né, para que os demais palestrantes pudessem proferir as suas palestras. Agradecer ao doutor Décio, o doutor Edilson, desculpe, pelas excelentes contribuições para as discussões que já vêm sido feitas, né, têm sido feitas para muitos desde antes, né, mas dentro desse evento aqui, esse ciclo de palestras, desde terça-feira passada, né, desde terça-feira passada.
E desejar boa sorte a todos nós, né, para que tomemos a decisão correta.